Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao 8º vídeo sobre as leis, as equações de Maxwell. Veremos neste vídeo, afinal, qual a contribuição de Maxwell. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Os objetivos deste vídeo são apresentar a grande contribuição de Maxwell para o eletromagnetismo, apresentar as correntes de condução e de deslocamento, diferença entre elas e aplicações, apresentar a diferença entre eletricidade e telecomunicações, apresentar a diferença entre condutores e isolantes. O que nós vimos nos vídeos anteriores, como as equações de Maxwell impactam no nosso dia a dia, o que são cargas e correntes, o que é campo elétrico, densidade de fluxo elétrico, falamos de campo magnético e lei de Gauss e lei de Faraday. Os assuntos abordados serão a lei circuital de Ampère e a lei de Biot-Savart, as equações de Maxwell antes de Maxwell, algo está errado e a contribuição de Maxwell. Finalizando com a corrente de deslocamento, o que é condutor e o que é dielétrico. Se você ainda não deixou seu like, ajude a fortalecer o canal. Deixe seu like, coloque as suas dúvidas, suas sugestões, suas propostas de novos assuntos a serem abordados. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Obrigado. Vamos começar pela lei circuital de Ampère e a lei de Biot-Savart. Essa é a lei circuital de Ampère. Nós temos uma integral de circulação fechada, não importa a forma do percurso, tem que ser fechado, começando e acabando no mesmo ponto. Temos parte da corrente envolvida pelo percurso fechado. Então, a integral de circulação, percurso fechado, de HDL é igual a C. H é campo magnético, DL elemento diferencial de percurso. IC, quem será IC? É a corrente de condução. É um fluxo de elétrons em um condutor. Aquela do U igual a RI. Aquela que passa pelos fios e cabos elétricos. Tão comum na área de engenharia elétrica, telecomunicações e eletrônica. Como é que nós calculamos o campo magnético devido ao condutor retilíneo percorrido por uma corrente? Podemos usar a regra da mão direita e teremos que H, que circula em volta do condutor, I, que é a corrente do fio, I1, dividido por 2πρ1, onde ρ1 é a distância, a menor distância do fio até o ponto considerado. No caso dessa corrente na direção superior da tela, colocando o polegar apontando para cima, os nossos dedos curvados vão entrar do lado direito da figura, entra no plano da tela e saem do lado esquerdo. Então, o campo magnético está em circulação, um percurso fechado. Já a lei de Biot-Savart trabalha com elemento diferencial de comprimento do fio percorrido por uma corrente, em função da distância e em função da própria corrente que percorre o circuito. Nessa forma, ela não é muito utilizada ou utilizável. Já na forma integral, temos agora, analogamente, o percurso fechado, IDL rotacional a R e 4πr ao quadrado. Que corrente é essa das equações anteriores, da lei circuital de Ampère, da lei de Biot-Savart? É um fluxo de cargas elétricas que percorre um condutor metálico. É a corrente de condução, aquela da lei de Ampère, J igual a sigma E ou U igual a RI. Pode ser contínua, pulsada, alternada, mas percorre um condutor. Quanto maior a condutividade do condutor, menor o campo elétrico necessário para obtermos um certo valor de corrente de condução. É a corrente fundamentalmente utilizada pelos eletricistas, que vemos nas linhas de baixa, média e alta tensão, transformadores, geradores. É a corrente que alimenta os utensílios elétricos de nossas casas e escritórios e os equipamentos nas indústrias. Aí está a forma vetorial do lado esquerdo e a forma vetorial do lado direito da lei circuital de Ampère antes da contribuição de Maxwell. Se temos um campo magnético, circuito fechado, envolvendo uma corrente, uma densidade de corrente. O J é densidade de corrente de condução. Do lado direito, IC, corrente de condução. Do lado esquerdo, Ampère por metro quadrado. Do lado direito, Ampère. Como eram as equações de Maxwell antes de Maxwell? A lei de Gauss para o campo magnético, já vimos no vídeo anterior.
Lei de Gauss para o campo elétrico, vimos no vídeo anterior. Lei de Faraday, vimos inclusive no vídeo anterior. E agora estamos vendo a lei circuital de Ampère. Assim eram as equações antes da contribuição de Maxwell. Esse termo será de particular interesse. Temos as relações constitutivas entre densidade de fluxo magnético e campo magnético e a densidade de fluxo elétrico e campo elétrico. Temos a lei de Ohm, J igual a sigma E, corrente de condução. Temos a equação da continuidade divergente de J de C, ou seja, a fonte do campo elétrico é a corrente, menos d-ρ de T de ρv, onde ρv é a nossa densidade volumétrica de cargas. Se você tem cargas deslocando ao longo do tempo, você tem uma corrente. Se está numa superfície, cruzando uma superfície, temos uma densidade de corrente de superfície. Mas algo está errado. Maxwell percebeu isso. Vejamos, rotacional de H igual a JC. Rotacional do campo magnético, densidade de corrente. Mas nós sabemos que o divergente dessa densidade de corrente é menos d-ρ de ρ, d-ρ de T. É a corrente, são as cargas em deslocamento ao longo do tempo. Da análise vetorial, nós sabemos que o divergente de um rotacional qualquer é igual a zero. Mas quando nós aplicamos o divergente ao rotacional de H, nós sabemos que temos que obter menos d-ρ de ρ de V, d-ρ de T. Não é zero, a não ser que não haja nenhuma carga de deslocamento de carga ocorrendo. Mas se estiver, não vai ser sempre zero. Algo está errado. A grande contribuição de Maxwell, a fabulosa, estupenda e inestimável contribuição de Maxwell, ele colocou na equação mais um termo, uma corrente de condução e agora algo que seria uma corrente de deslocamento, na forma vetorial e na forma integral, ou densidade de condução ou a corrente de condução, ou densidade de deslocamento ou corrente de deslocamento. Quando colocamos esse termo nas equações, elas agora ficam consistentes. Então, antes de Maxwell, tínhamos dois tipos de corrente. A de condução, essa nossa velha conhecida, que percorre condutores, submetidos a campos elétricos, e a corrente de convecção, que é o deslocamento de elétrons, como nas nuvens carregadas, por exemplo. Temos agora, devido a Maxwell, mais um tipo de corrente, a corrente de deslocamento. Sabemos que a corrente de condução é o produto da condutividade vezes o campo elétrico aplicado. A corrente de convecção já é a densidade volumétrica vezes a velocidade. E agora temos que a densidade de corrente de deslocamento é d-ρ de D, d-ρ de T. Essa é a grande contribuição. Esse é o termo que o Maxwell coloca nas equações para que elas fiquem consistentes. As equações de Maxwell agora estão aí consistentes, divergente de D igual a ρ, divergente de B igual a zero, não existe carga pontual magnética, lei de Faraday, rotacional de E igual a menos d-ρ de B, d-ρ de T, e agora o rotacional de H igual a J mais d-ρ, d-ρ de T de D. Se você está gostando do vídeo, está contribuindo para o seu conhecimento, deixe o seu like, isso ajuda muito no canal. Obrigado. A densidade de corrente de deslocamento representa um novo tipo de corrente, a corrente de deslocamento, que pode se propagar em dielétricos, até mesmo no vácuo, uma corrente que pode se propagar no vácuo absoluto. Só existe corrente de deslocamento para campos elétricos variantes no tempo. Lembra o d-ρ de D, d-ρ de T? Tem que ter uma taxa de variação no tempo. Se não for igual a zero, e não temos agora a corrente de deslocamento. Sim, é isso que você está pensando. Essa corrente que se propaga no vácuo é a onda eletromagnética. Vemos agora as equações de leis de Maxwell na forma completa. Veja os termos em vermelho: a densidade de corrente de deslocamento e a corrente de deslocamento. Isso vai ser a grande diferença entre a área de eletricidade, eletrônica e telecomunicações. Quando você trabalha com correntes que percorrem condutores, você está trabalhando com a corrente de condução. Quando você trabalha com onda eletromagnética, uma energia que se propaga pelo vácuo, você está falando de corrente de deslocamento e da área de telecomunicações. Essa é a diferença fundamental. Além, é claro, dos valores mais elevados de corrente, tensão e potência na área elétrica.
Vejamos então a corrente de deslocamento. Ela é dada por d-ROM de D, d-ROM de T. Mas, para o vácuo, sabemos que D igual a 0 é. Então, teremos para o vácuo ε0, d-ROM de E, d-ROM de T. Então, verifique que se o campo elétrico for constante, se ele não variar no tempo, a corrente de deslocamento é igual a 0. A lei circuital de Ampère, com a contribuição de Maxwell, então agora ficou rotacional de H, são duas equações, JC, JD. A corrente de condução que você está acostumado na área elétrica e a corrente de deslocamento, que é a onda eletromagnética das telecomunicações. Igual a sigma E, mais é d-ROM de E, d-ROM de T. Observe que tem que ter variação no tempo, senão não tem corrente de deslocamento. Nós vamos trabalhar, a partir de agora, apenas com as duas correntes na prática, de condução e deslocamento no próximo exemplo. Se estivermos operando com fasores, quer dizer, sinais senoidais, que é muito usual, a lei circuital de Ampère, com a contribuição de Maxwell, vai se tornar rotacional de H é igual a sigma E mais J ômega epsilon E. Se você se lembra do seu tempo de estudar fasores, derivada no tempo equivale a multiplicar por J ômega. Aí está o termo. Por exemplo, nós temos um fio que ele é ligado a um capacitor. Então, o circuito fica aberto entre as placas do capacitor. Então, um fio ligado às placas de um capacitor. Área A, separado de uma distância D. Um capacitor de placas paralelas, fica mais fácil de trabalhar. Esse fio está imerso num campo variante no tempo. Lembra do último vídeo, do vídeo anterior a esse. Então, nós temos um B variando no tempo, nós vamos ter campo elétrico. Campo elétrico no elétrons, eu vou ter deslocamento. Então, o circuito mostra uma espira condutora e um capacitor de placas paralelas. Dentro dessa área formada pela espira, como falamos, um campo magnético variante no tempo. Variação senoidal. Fica mais fácil a nossa abordagem. A FM, como nós já vimos, lei de Faraday, é dado por V0 cosseno de ômega t volt. Essa vai ser a FM que nós vamos obter. Então, nós temos quem é quem no circuito. C é o capacitor, D é a distância entre as placas, nós temos epsilon permissividade elétrica de elétrico, temos a área da placa, ômega frequência angular, K é um caminho fechado ao redor do fio. Pode ter qualquer forma, deixe ser circular. Claro que se é um círculo é mais fácil. B de T, indução magnética variante no tempo, lei de Faraday, e VC de T vai ser FM induzida no fio. Vamos considerar que essa espira apresente resistência e indutância desprezíveis. Nesse caso, nós vamos obter que a corrente C de T, lei de circuitos, você já deve ter visto isso, C dV dt. A corrente do capacitor é C dV de T, porque é no circuito que está passando essa corrente. Você está segurando a corrente. Mas o nosso V de T é V0 cosseno de ômega t. Então, essa corrente que vai passar pelo fio é dada por menos ômega C V0 seno de ômega t. É a corrente de condução, está no fio. Vamos agora aplicar a lei de Ampère, ou lei circular de Ampère, naquele percurso fechado K. HDL igual a IK. DL é o segmento naquele círculo. A corrente envolvida vai ser exatamente quem? A corrente de condução. Então, aplicando a lei de circular de Ampère, nós temos que essa é a corrente que percorre o fio. E dentro do capacitor, o que está acontecendo afinal? Bom, nós vamos usar a nossa teoria eletromagnética. Sabemos que D igual a εE, que é epsilon, V0 D cosseno de ômega d, que é o campo elétrico. A corrente de deslocamento, já sabemos, vai ser a J D vezes A, onde J é d-ROM de D, d-ROM de T, lembra? Vezes A, que é a área. Então, temos ampere por metro quadrado, vezes metro quadrado, temos ampere. Então, a corrente de deslocamento, ômega, é εA sobre D, V0 seno de ômega t, onde εA sobre T, para um capacitor paralelo, sabemos que é o valor de C. Então, a corrente de deslocamento que atravessa, que percorre o capacitor, é dado por menos ômega C, V0 seno de ômega t. No fio condutor, você tem uma corrente de condução igual a I, igual a menos ômega C, V0, seno ômega t, amperes, esse A de amperes. Deslocando-se através do capacitor, na verdade, pelo dielétrico do capacitor, vetor
um campo elétrico que vai ser estabelecido entre as placas, tem-se uma corrente de deslocamento igual a ID, igual a menos ômega CV0, seno de ômega T amperes. Então, neste caso, no exemplo dado do capacitor, IC igual a ID. A corrente de condução igual à corrente de deslocamento. E você deve ter várias perguntas. Passa a corrente pelo capacitor? Eu aprendi que não passa a corrente capacitor, é um circuito aberto. Capacitor deixa passar a corrente? Mas como? Claro que passa a corrente em capacitor. Capacitor é um circuito aberto para corrente contínua. No circuito mostrado anteriormente, nós temos duas correntes. A de condução, que você mede com o amperímetro, que você vê no osciloscópio. E a de deslocamento, que transita, que se propaga entre as placas do capacitor. Ainda que fosse um capacitor que tivesse vácuo entre as placas. Mesmo se você estivesse no vácuo, o circuito ia se comportar da mesma maneira. No caso do capacitor, para o exemplo mostrado, cuidado, neste exemplo, as duas têm exatamente o mesmo valor. Então, aí estão as correntes do circuito, no fio, corrente de condução, mais associada à área elétrica, e a de deslocamento, propagação da onda eletromagnética, bastante associada à área de telecomunicações. Aí a grande diferença da equação. Maxwell nos deu essa diferença. O que é um condutor e o que é um dielétrico? Agora nós podemos estabelecer uma equação um pouco mais precisa sobre esse conceito tão fluido. Temos dois tipos de corrente. Condução e deslocamento. Sim, eu sei, está mostrando a densidade de corrente, mas é só multiplicar por área que eu tenho a corrente. Se a minha corrente de condução é muito maior que a de deslocamento, o material é o condutor. Se o deslocamento, a corrente de deslocamento é muito maior que a corrente de condução, o material é o isolante, é um dielétrico, é bem coerente. Para campos senoidais, fasores, eu tenho que o rotacional de H é sigma E mais J ômega epsilon E, onde é o campo elétrico. Observe que campo elétrico dos dois termos. Vamos relacionar agora densidade de corrente de condução e deslocamento. Simplesmente ômega sigma sobre ômega epsilon. Sabemos que ômega é igual a 2πf. E sabemos que epsilon é igual a epsilon 0 vezes epsilon r, onde epsilon r é a constante dielétrica do material. Se esse termo, sigma sobre 2πf epsilon 0 epsilon r, for muito maior do que 1, o numerador está dominando, o material é um bom condutor. Claro, o termo de condutividade está dominando. Se sigma sobre 2πf epsilon 0 epsilon r for menor do que 1, o material é um bom isolante ou um dielétrico. Então, nós só podemos saber se o material é condutor ou isolante se nós conhecermos os parâmetros elétricos do material e a frequência de operação. Asfalto é um bom condutor, granito molhado é um bom condutor, terra de campo agriculturável é um bom condutor, concreto é um bom condutor, depende da frequência e também se está molhado ou não, claro. O que nós vimos até aqui nesses 8 vídeos? Primeiro, nos primeiros 4 vídeos, nós vimos a base, os parâmetros que são aplicados nas equações de Maxwell. Em seguida, nós vimos as 4 leis das equações de Maxwell, lei de Gauss para o campo elétrico, lei de Gauss para o campo magnético, lei da indução de Faraday e a corrente circuital de Ampère. Nós aprendemos que a contribuição de Maxwell foi um termo, a corrente de deslocamento, que ela, inclusive, coloca uma grande separação entre a área elétrica, os eletricistas, e a área de telecomunicações, que é a propagação das ondas eletromagnéticas. Propagação em antenas, por exemplo. Aí estão agora as equações de Maxwell. Olha a quarta linha. d ρ de D, d ρ de T é o termo da contribuição de Maxwell. Isso torna esse conjunto de 4 equações consistentes. Agora elas estão válidas, completamente válidas, e elas podem ser substituídas uma a uma nos termos que elas vão sempre dar resultados corretos. Que tal deixar seu like agora, ajudar a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma? Deixe nos comentários suas propostas, sugestões de assuntos, o que você gostaria que fosse abordado aqui no canal e nos vídeos. Obrigado. Você também encontra uma série de vídeos de eletromagnetismo, propagação em antenas e sistemas de telecomunicações aqui mesmo no canal. E se você não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para você sempre ser notificado dos novos vídeos que são lançados. Muito obrigado e até a próxima.